Olá, bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência, dependendo do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Rafael Prudente, sou sócio da Oris Partners e hoje eu tenho o prazer de receber para conversar aqui comigo um pouquinho sobre o mercado de real estate, mais específico o mercado de shopping centers, o Felipe Gayad. O Felipe Gayad ele é responsável pelos fundos imobiliários de ativos reais da HSI. A HSI é uma das principais casas desse segmento e vai ser bem interessante conversar um pouco com o Felipe sobre isso, principalmente porque algo que tem me chamado a atenção aí nos últimos tempos, né? Principalmente com esse retorno para os escritórios que a gente começa a observar, junto com ele o que eu tenho observado, Felipe, é um pouco do retorno também aos shoppings, né? Naquele período ali do começo do pós-pandemia, sei lá, eu ia caminhar pelos shoppings na hora do almoço e tal, e eu observava que eles começaram a ter um retorno de movimento, mas era um retorno um pouco menos acentuado. Hoje você vai aos shoppings, é fila no estacionamento, sim, fila nas lojas, nos restaurantes, pátio de alimentação. Então a gente achou interessante trazer você que comanda um dos principais fundos do mercado nesse segmento para conversar um pouco e entender um pouquinho da tua percepção de como que o mercado tem caminhado nesse segmento específico. Então, primeiro agradecer a tua presença, pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da HSI, para a gente começar esse bate-papo. Bom, obrigado pelo convite, Rafael. Bom, eu trabalho com o mercado imobiliário desde 2006, então já há quase 17 anos na HSI. Antes da HSI eu trabalhava em mesa de operações, fazendo operações para investidores estrangeiros na Bolsa brasileira. E então, depois de um tempo estudando fora, quando eu voltei para a HSI, daí acompanhei todo o desenvolvimento da gestora, desde o seu primeiro fundo de Private Equity, já entrando na HSI, e acompanhei até a captação do último fundo de Private Equity. Durante esse tempo, em 2014, a HSI lançou uma segunda área de Special Situations, e em 2019 essa terceira área, que é a área de gestão de fundos imobiliários, que inclui a área de gestão de fundos de tijolo, né, de ativos reais, como nós chamamos lá, e também é o nosso fundo imobiliário de crédito imobiliário, o HSAF. Então, hoje, essas são as principais áreas da gestora. Recentemente, nós também compramos uma empresa operacional de administração de shopping centers, então acho que é bastante positivo, que eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês. Não, maravilha. Começando, né, o que é a HSI? Assim, o que vocês olham? Vocês são focados só no Brasil? Um pouco ou mais do que isso? Só para a nossa audiência entender exatamente como que vocês se posicionam em relação ao mercado de real estate. A HSI ela é tradicionalmente conhecida pela gestão de fundos de investimento e participação, né? O Private Equity imobiliário, como é chamado fora do Brasil. Nós começamos fazendo captações somente internacionais e assim seguiu nos diversos fundos de Private Equity que distribuímos durante o tempo. Inicialmente, num mercado ainda menos competitivo e líquido, em 2006, os negócios eram principalmente de aquisição, mas com o aumento da liquidez do mercado e da competição, nós fomos indo na direção do desenvolvimento, né, principalmente, e assim fizemos durante os últimos anos e nos nossos vários fundos o desenvolvimento de ativos logísticos, de shopping centers, tours corporativas. A gente pode depois dar alguns exemplos, incorporações residenciais. Então, assim a HSI cresceu e se tornou uma referência no mercado de investimento imobiliário. Em 2014, vendo uma demanda dos nossos investidores institucionais estrangeiros, nós oferecemos esse serviço de gestão para Special Situations, esse crédito estruturado, que foi super bem aceito, e hoje nós estamos chegando no nosso terceiro fundo também desse grupo, e trazendo o expertise que nós tínhamos do mercado imobiliário, de desenvolvimento principalmente, entrega de resultados
consistentes para os nossos investidores e vendo um crescimento também local de fundos imobiliários, o aumento da escala, da quantidade de alternativas de investimento, de produtos e da liquidez, nós entendemos que tinha chegado o momento de oferecer o nosso serviço de gestão, que até então era exclusivo para esses investidores estrangeiros no mercado local. Em 2019, nós fizemos o IPO do nosso primeiro fundo imobiliário, o HS Malls, que hoje tem 2,4 bilhões de ativos sob gestão. Foi um sucesso. Você estava lá para acompanhar. No final de 2019, fizemos um IPO de 700 milhões de reais, aproximadamente. Na época, o maior IPO de um fundo imobiliário de shopping centers no Brasil. O mercado estava tão aquecido e líquido e demandando esse serviço que nós estávamos dispostos a oferecer naquele momento, que acabamos fazendo um follow-on 3 meses depois, de outros 900 milhões de reais. Então, o fundo cresceu super rápido e vinha entregando mais do que nós esperávamos e o que tínhamos apresentado para os nossos investidores na oferta inicial e no follow-on. Quando tivemos, então, o início da pandemia, a gente pode falar sobre isso, e as prioridades mudaram. A prioridade para esse fundo especificamente foi mitigar ao máximo as perdas, e eu acho que nós conseguimos fazer isso, depois podemos falar mais em detalhe. Em 2020, no segundo semestre, quando abriu uma janela, nós oferecemos no mercado o nosso segundo fundo imobiliário, o HS Logística, que, assim como o HS Malls tem alguns diferenciais importantes. No caso do HS Malls, algo que a gente bateu bastante durante a oferta inicial era o controle de todos os ativos. O HS Malls tem o controle de todos os ativos e uma administradora exclusiva também fazendo a operação desses ativos. Então, o HS Malls, diferente de outros fundos que tem uma pulverização muito grande, participação minoritária, no final das contas acaba ficando um pouco de passageiro na governança daqueles ativos e também uma dispersão entre administradoras. Nós funcionamos quase como uma empresa de shopping center. E esse é um diferencial, né? Enorme. Então, assim, nós temos total governança, temos a exclusividade de uma única operadora, que é a operadora que hoje é uma investida nossa. Então, os objetivos, as prioridades dos nossos investidores, que são a prioridade da gestora, acabam sendo também a prioridade da administradora, e isso funciona super bem, diferente quando você é um investidor minoritário numa empresa maior de shopping center, que não necessariamente a prioridade dela é entregar a maior distribuição de maneira consistente para o investidor. Ela pode estar olhando mais no longo prazo, pode talvez olhando mais institucionalmente, pesando mais a mão em CAPEX. Aqui nós montamos uma estrutura que é dedicada ao objetivo do investidor de fundo imobiliário, que é, obviamente, o ganho de capital, o crescimento de valor, mas também essa distribuição consistente. E o HSI Log também veio para o mercado com esse diferencial de ativos AAA, todos em raio 30, então todos em regiões metropolitanas, e uma concentração na região metropolitana de São Paulo. Também temos um ativo em Contagem, outro em Curitiba. Agora entregamos recentemente uma expansão de um ativo nosso em Manaus. Isso também fez bastante diferença. Combinado, obviamente, a qualidade do produto, dos ativos, a essa gestão que tem vários anos, décadas de experiência e de entrega de resultado no mercado imobiliário, em aquisição inicialmente, depois no desenvolvimento, que não é muito comum entre outras gestoras também. Então, esse é mais ou menos o resumo da área de fundos imobiliários. Tem um outro fundo também que é de renda urbana, mas esse nós estamos preparando para o momento certo. Nós oferecemos um produto interessante para o mercado, e nesse período também nós lançamos o fundo de crédito imobiliário que eu comentei com você. Legal. Bom, eu tive o prazer de participar tanto do IPO quanto do follow-on, né, do HSI Malls. Era um momento do mercado de muita liquidez, mas que assim, até um pouco com o que era a nossa visão na antiga casa, continua sendo aqui agora na Auriz, de não entrar em absolutamente tudo e focar em bons produtos, em produtos que de fato a gente acreditava que agregavam valor para o investidor. A gente na época resolveu, né, seguir junto com vocês ali nessas duas operações, e sem dúvida nenhuma foi um grande sucesso, como você falou, né? Aquele momento era um momento que vocês tinham um ativo na mão que fazia muito sentido, que era essa exploração de shopping, né? O mercado brasileiro ele tem esse viés, as pessoas gostam de ir para esses centros de comércio, é parte do lazer de muitas cidades, né? Então era um produto que
casava muito com a lógica de gerar renda, porque ele tem renda recorrente e, no final das contas, em um ativo que tem capacidade de valorização ao longo do tempo. Só que na sequência das duas captações, um pouco depois, veio a pandemia. Sim. E eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande para vocês passar por aquele momento com esse ativo na mão, sem saber exatamente qual era o tempo que ia demorar para voltar. E eu acho que vocês devem, ao longo desse período, ter passado por vários momentos, bom, volta agora e não voltava, volta agora e não voltava. Então eu queria entender a tua visão de gestor / operador, né? Porque vocês, de certa forma, têm as duas posições, exatamente porque vocês também operam o ativo. Como que foi passar por esse momento e como que foi essa gestão ali ao longo do período? Porque o HS Malls, ele teve um ótimo resultado, mesmo passando por pandemia e tudo mais. A gente vê que o fundo ele manteve ali uma lógica positiva, lógico, sofreu um pouco naquele período, que era natural, mas dos fundos, ele foi um dos que menos sofreu, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, nós terminamos as duas captações, 1,5 bi, subgestão de 0 a 1,5 bi em 4 meses, então algo que eu acho que nunca tinha acontecido no mercado de fundos imobiliários, e eu acho que não mais aconteceu uma gestora criar algo tão rápido, e o mercado naquele momento super líquido. Você vai se lembrar, inflação finalmente parecia estar sob controle. Sim. Olhando para frente, vocês aqui sabem melhor do que eu de economia, e taxa de juros também, nós chegando no final de 2019 com juros de 5%, algo que não era conhecido por muitas pessoas no Brasil, principalmente os mais jovens, e existia aquela sensação que, putz, acho que agora definitivamente nós conseguimos organizar o país economicamente, né? Uhum. E a perspectiva era de fato essa, e 2020 começava muito forte, a venda nos nossos ativos, ela crescia sobre 2019 15, 20% em alguns shoppings, então a expectativa era muito boa para a continuação, né, desse período de custo de capital mais baixo quando veio a pandemia. E daí eu acho que a experiência da HSI como desenvolvedora, essa quase 20 anos fazendo investimento imobiliário, investimento em varejo, ela foi muito útil, junto com o trabalho também de uma administradora dedicada a atender os nossos shoppings. Então, nós já tínhamos passado por outras situações difíceis, não como uma pandemia de fechamento de shoppings, mas hoje, olhando para trás, talvez situações para o varejo até mais complicadas do que a pandemia, onde não existia um responsável, era uma situação sistêmica, que dependia, obviamente, de uma solução para um problema pontual, diferente do que foi o período 2015, 16, 17, onde o Brasil teve 2 anos de recessão de 3,5% aproximadamente, e ao mesmo tempo que o mercado entregava muito shopping center, eram 50, 70 shoppings e muita nova BL. Então nós sabíamos como lidar com situações de estresse, principalmente nesse ativo shopping center. E assim nós fizemos, nós sabíamos que a gente tinha que reduzir ao máximo o custo operacional dos ativos. Obviamente, o shopping fechado, de fato, isso quase que espontaneamente acontecia. Sim. Mas você tinha os períodos de flexibilização e você tinha que manter o custo o mais baixo possível. Então, foi uma engenharia de redução de custos da operação, de escopo bastante grande, que acabou tendo resultados permanentes no nosso custo de operação e, consequentemente, o custo do lojista e o resultado do empreendedor e do lojista. Outra coisa que nós tínhamos tido de experiências passadas era estar o mais próximo possível com o nosso lojista, né, para evitar que houvesse distratos de contratos, que a gente conseguisse sustentar o máximo possível a nossa carteira de locatários, sabendo que nós estávamos criando ali uma ponte para o outro lado, que seria o fim da pandemia. E o resultado foi bastante positivo dentro desse contexto. O nosso trabalho junto com a Safira, o fato de ter a governança, ter administrador, as decisões a gente conseguia tomar a cada minuto, a cada hora, a cada dia, que era o que aquela situação demandava. E nós terminamos a pandemia sem perda praticamente de ocupação e com os shoppings mais eficientes e no final também as equipes mais próximas, o que foi bastante positivo
na continuação do HS Malls. Então, em nenhum momento, sabendo da necessidade dos nossos investidores, nós deixamos de distribuir dividendos. Sim. Mesmo nos momentos de shoppings fechados, nós mantínhamos pelo menos a distribuição equivalente ao CDI. Então, saímos da pandemia com esses ganhos de operação e a sustentação da ocupação dos shoppings. Toda vez que existia uma flexibilização, nós observávamos uma volta muito rápida do cliente consumidor aos empreendimentos. Então você via aquela demanda reprimida, também tinham os auxílios que acumulavam dentro do possível riqueza. Então a nossa expectativa na saída era bastante positiva. Tanto é que eu várias vezes falei isso, que eu estava otimista e acabou se confirmando, né? Então em 2022, que foi um ano assim, praticamente sem fechamento, né? Sem paralisação, talvez só no início ali, Omicron. O nosso portfólio, mas acho que isso é quase que uma regra de mercado, cresceu 20% sobre 19%, que era um ano cheio antes de pandemia. Então você também tinha um acúmulo ali de inflação, os produtos estavam mais caros, a receita dos empreendimentos aumentou quase que na mesma proporção, consequentemente também a receita dos empreendedores, e daí você também tem maneiras de capturar esse crescimento nas receitas variáveis dos shopping centers, que inclui aluguel variável, que está relacionado à venda, mas a mall e merchandise, que você consegue girar rápido também as posições que você tem de comercialização, e a mídia, você consegue também ganhar resultado rápido, estacionamento. Então tudo isso funcionou para que a gente tivesse uma volta bastante rápida, tanto é que os fundos de shopping center se destacaram nesse fim da pandemia. Se você for pegar o crescimento, né, a variação das cotas dos fundos de shopping center, elas estão acima da média dos outros fundos de tijolo, como chamam, principalmente torres corporativas, que ainda existe esse questionamento sobre a volta ou não, esse híbrido, home office, e logística, que se comportou muito bem durante a pandemia, porque não fecharam e a ocupação ela se mantinha estável, porque os ocupantes não tinham por que entregar espaço, mas também quando houve a volta não mostrou um ganho tão significativo no valor das cotas quanto os shoppings. Então isso segue em 2023, o primeiro semestre um crescimento de 15% sobre 2022. Agora, e a gente pode falar sobre isso, e vocês devem falar aqui também, no segundo semestre a gente começa a ver uma desaceleração, daí consequência obviamente de um custo de capital, né, e da taxa de juros no país, que foi elevada nos últimos meses e começa a fazer com que o consumo diminua. E, na verdade, tem um delay entre a máxima, que já aconteceu há algum tempo, e agora. Parece que agora, final do primeiro semestre, início do segundo, que começa de fato a desacelerar um pouco o crescimento, mas nada que preocupe por enquanto. Então, o que era 15% deve ficar entre 5% e 10%. Mas ao mesmo tempo a gente já tem o início do ciclo de corte. Então, é o que a gente já conversou também, deve começar a compensar essa perda do consumo e melhorar a confiança, então já preparando o varejo de shopping centers para um próximo ciclo. E por último, só uma última variável que é super importante, principalmente no mercado imobiliário, assim como eu acho todo o mercado, mas oferta e demanda no mercado imobiliário, ela é super significante. Diferente de setores como o de torres corporativas e logística, você não tem uma grande oferta de nova área de shopping center ou grandes projetos de shopping acontecendo no país e nos principais centros urbanos. Então isso significa que nos próximos 3 a 5 anos o mercado vai ficar bastante favorável na ponta do locador, uma vez que os locatários, os grandes locatários, vão precisar continuar expandindo. Então esse é o resumo da história. Bom, Felipe, eu acho que super interessante o que você falou e assim, até voltando um pouco no que você comentou conosco, algo que ao longo do período em que nós trabalhamos ali no IPO e no follow-on do fundo, que vocês diziam de maneira recorrente, que vocês entendiam que era algo extremamente relevante, era esse negócio de não só ter o ativo, de não só ter o controle do ativo, mas além disso, ter também a operação, né? Que isso daí, no final das contas, faria com que o resultado do negócio fosse melhor. Na época, era algo que vocês batiam muito na tecla e que se mostrou um sucesso ao longo desse período. E a dúvida que fica
Vocês imaginavam naquele momento que o sucesso seria tão grande como se mostrou, principalmente por conta de pandemia e tudo o que aconteceu depois? Como que foi essa questão? Você já comentou um pouco sobre isso, mas é algo que de fato eu quero reforçar, porque assim, olhando para trás, vocês foram os primeiros a enxergarem nisso algo que era relevante e se mostrou importante. Super, mesmo. Assim, durante a pandemia nós conseguimos demonstrar a importância dessa estrutura. Agora o mercado, aos poucos, ele vem entendendo a diferença do que nós temos no HS Malls versus as alternativas. Então, acho que, novamente, a gente sempre bate na história de que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, nós fizemos o IPO em 2019 no final do segundo semestre, teve uma pandemia de 2 anos. Então, o HS Malls, comparado com outros produtos, é um produto novo, né? E nós acreditamos que com o tempo essa diferença vai ficar mais evidente. Então, para dar um ponto de referência, é como se houvesse na Bolsa de São Paulo, na B3, uma empresa, como é o caso da BR Properties, de certa forma, que investisse em participações minoritárias em shopping center. E naqueles shoppings ela tivesse, para cada um deles, ou um grupo, administradores diferentes. Essa empresa não poderia ser colocada na mesma cesta do que as empresas tradicionais de shopping center, Iguatemi, Multiplan, a Allos agora. Então é um pouco da comparação que nós fazemos entre o HS Malls e os outros. Provavelmente o mercado viria uma empresa listada, investidora minoritária em shopping centers com administradores diferentes, de uma forma diferente como vê Multiplan, Iguatemi e Allos, e esse é um pouco da história do HS Malls, e de fato faz muita diferença, né? A governança, a própria transação de venda, né? O movimento de venda e compra num portfólio que você tem 100% de alguns ativos ou participação majoritária, você nunca perde aquele ativo de fato. Então, que eu venda 20% de um ativo que eu tenho 100%. Uhum. No momento daquele investidor provavelmente fazer a sua venda, eu vou ter a prioridade na recompra. Então, isso é um diferencial muito grande. Eu nunca perco ativo, eu sempre mantenho o controle dos meus shopping centers. Né? Uhum. E o próprio pipeline, a originação de negócio. Então, eu posso muito facilmente fazer uma venda e manter aquele potencial de compra futuro dentro do fundo, que é um diferencial bastante grande também versus você ter participações minoritárias. Primeiro porque uma participação minoritária deveria ser precificado diferente de uma participação majoritária de controle por conta da governança. Uhum. Segundo porque quem tem uma participação minoritária não tem alternativa de recomprar aquela posição. Então são diferenças grandes que eu acho que o mercado com o tempo e amadurecendo o entendimento vai começar a separar o que é o HS Malls de outras alternativas. Legal. E outra coisa que eu queria explorar um pouquinho, que também foi algo que a gente conversou bastante ao longo do IPO e do follow-on, e que de fato se mostrou relevante ali dentro do portfólio do fundo, é a questão da pulverização no que diz respeito a você não estar concentrado, por exemplo, só no Sudeste, no Sul. Não, você tem ativos em várias regiões, né? Eu queria explorar um pouco com você, entender do lado da gestão, como que tem sido, no final das contas, esse processo de ter ativos em vários lugares. Tem sido positivo do ponto de vista de diminuir o risco sistêmico, de momentos ali cíclicos em cada região. Como que vocês têm enxergado isso? Sim, a diversificação ela é positiva, mas honestamente não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é buscar os melhores ativos. Agora, se isso vem acompanhado de uma diversificação geográfica, melhor ainda. Então, hoje o fundo tem 7 shopping centers, novamente o controle de todos esses shoppings, e shoppings na região Sudeste, São Paulo e região metropolitana, no Nordeste, Alagoas, Maceió, Salvador. Nós temos um shopping que compramos em 2022 e está entregando também um crescimento incrível. Inclusive, na região Norte, nós temos ativo Rio Branco, que era questionado por muitos na época da oferta, e é um dos ativos que mais entrega resultado, porque estar em Rio Branco
desde que você esteja sozinho, é bastante positivo, é uma oportunidade. Então é um shopping que foi desenvolvido, inclusive, pela própria HSI no passado, então nenhuma outra gestora tem o histórico de ter desenvolvido o próprio shopping, assim como o Maceió, e é um shopping que vem entregando resultado desde então, que tem potencial para entregar ganhos, principalmente de capital, no HSI Malls bastante grandes. Então, isso é positivo e na pandemia, principalmente, a diversificação ela fez com que nós tivéssemos um equilíbrio entre a abertura de shoppings e outras regiões que não estavam abrindo, então a gente conseguiu ter algum alívio por conta dessa diversificação, ao invés de uma concentração talvez somente em São Paulo. Então foi positivo. O mercado do Nordeste e do Norte, especialmente, é um mercado que tem uma cultura de shopping center muito grande. Por alguns motivos, mas o principal deles eu acho que é a questão da socialização, clima e segurança. Então, todos os nossos ativos em shopping centers na região Nordeste e Norte, o Via Verde, eles vão super bem e são os que mostraram maior recuperação depois da pandemia. Então, no final, na hora de escolher ativos, nós sempre vamos olhar e buscar o melhor ativo, a melhor oportunidade. E às vezes eu falo que o melhor shopping center talvez não seja o shopping center mais bonito, né? Mas é aquele shopping que vai te dar mais dinheiro entre a sua aquisição, a entrega de resultado e uma potencial venda. E é dessa forma que nós olhamos. Assim como paralelo em 2022, nós compramos um segundo ativo no ano passado, o Uberaba, que era um shopping que era de investidores, empreendedores locais. E quando nós compramos, ele fazia um resultado de 25 milhões de reais ano. E a administração era feita pelos próprios empreendedores e era um shopping que nós monitorávamos há bastante tempo. Ele chamava atenção por conta da força daquela região. O processo de venda desse ativo, por conta de um movimento de sucessão, começou em 2020, ainda 19 e 20, então antes da pandemia. Foi um processo que nós seguramos porque não fazia sentido uma aquisição durante aquele período, mas a gente insistiu. E acabamos concluindo a aquisição em 2022 e fizemos a compra com o shopping entregando 25 milhões de anuais, colocamos a nossa administradora após a aquisição e a expectativa para esse ano são 37 milhões de resultado. Caramba, então, em menos de um ano a gente está falando de 12 milhões de crescimento. Então, assim, enquanto o valor foi criado em apenas um ano. E o shopping tem um potencial enorme de crescimento ainda de vendas, porque mudou a dinâmica da operação, a atratividade do empreendimento, os lojistas estão vendendo mais, a gente tem trabalhado mais também as ações de marketing, mall e mídia. Nós estamos conseguindo buscar mais valor por conta do relacionamento que a administradora tem, não só de investidores locais, como eram os antigos empreendedores, para mídia e mall. Então isso tem feito bastante diferença. Controles de custo, estacionamento, a gente melhorou a operação e fez com que a gente buscasse esse valor durante o primeiro ano. E a expectativa é continuar esse crescimento, tem potencial de expansões. Nossa, então é um shopping que foi comprado a 300 milhões de reais no ano passado e hoje já está valendo próximo de 500 milhões. E é assim que nós vamos gerando valor. Novamente, um diferencial dessa estrutura da HSI, de troca de administradora, o processo de análise e de negociação foi feita em parceria com a nossa administradora. Nós sabíamos o que estávamos comprando e o potencial daquele empreendimento e, na verdade, nós estamos entregando mais do que imaginávamos, inclusive. Então, novamente, um diferencial bastante grande porque são poucas as gestoras que têm uma administradora com expertise que nós temos para determinar quais são os ganhos de um ativo. Então isso também significa que muitas das vezes nós conseguimos ser mais competitivos em processo de aquisição. E é interessante, né, porque dentro de um processo desse você tem de um lado a renda, né, que para uma boa parte do público dos fundos é o que ele está olhando, mas você tem ali o ganho de capital também, que é considerável, nesse caso específico bem marcante, principalmente pelo pouquíssimo espaço de tempo que foi necessário para mudar, né, esse valor. E assim, o que mostra mais uma vez que de fato esse modelo de trabalhar em conjunto ele é algo diferenciado. Sim, né? assim, quando nós entramos no ativo, nós sabíamos que ele tinha potencial de vender mais
e que muitos dos nossos lojistas vendiam mais, mas não declaravam exatamente a sua venda. Então, esse, por exemplo, foi uma ação imediata que nós tomamos, que deu muito resultado, porque o lojista ele subestimava e subdeclarava para nós, e já tinham vários operando acima do que era a linha para pagar aluguel percentual. Então só aí foram alguns milhões de reais de resultado que nós tiramos rápido, mas sabíamos que iríamos tirar desde o início. Daí veio também o estacionamento, que a gente via potencial margem para fazer ajustes, novamente mall e mídia. Então diminuição também de operação, que acaba impactando no aporte do empreendedor no condomínio e no resultado final naquele ativo. Então é um diferencial grande e nós usamos sempre. Isso sem dúvida tem um peso, né? Porque é aquela história, não é só você olhar o ativo do ponto de vista de investimento, você olha também do ponto de vista de operação e às vezes vários dos ganhos estão simplesmente operar de uma maneira mais eficiente, né? Isso é bem interessante. Então, assim, algo que a gente bate, se vocês forem na homepage da HSI, nas redes sociais, a gente fala dessa história da gestão genuinamente ativa, né? Porque as gestoras falam, não, gestão ativa. E é de fato gestão ativa, mas principalmente na compra e venda de ativos, mas não na operação. Então, nós só conseguimos ter uma gestão ativa se nós conseguimos controlar aquele investimento. Se você não controla aquele investimento, você pode dar até a sua opinião, mas se você é um cara de 5%, 10%, provavelmente não vai ser a sua opinião assim, né? Que vai determinar as decisões estratégicas daquele empreendimento. Então, sua gestão ativa ela é até algum ponto. No nosso caso, ela é total, uma vez que a HSI, como gestora, independentemente, consegue tomar as decisões pelos seus investimentos. Bom, Felipe, queria agradecer a sua presença. Assim, sem dúvida nenhuma, foi uma aula aqui tanto para mim quanto para a nossa audiência e assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem acompanhado aqui nos podcasts que a Auris tem feito, que os nossos clientes, os nossos investidores e parceiros, eles assistem e escutam, né, dependendo de qual é o meio que eles utilizam para consumir o conteúdo. E eles sempre voltam assim, com questionamentos, olhando, então sem dúvida nenhuma, do nosso lado é te agradecer por ter vindo, por ter disponibilizado um pouco do teu tempo, que eu sei que é bem escasso para conversar com a gente, e eu te dou aqui a palavra para você fazer alguma consideração final. Cara, obrigado pelo convite, nós estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem, conversar novamente, quem também quiser conhecer a HSI, entrar em contato direto conosco, nós temos conteúdo no nosso site, em rede social, tem bastante informação. Então é isso, obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço a todos que acompanharam o conteúdo até aqui, no YouTube, Instagram, no Spotify. Agradeço a todos e muito obrigado.